Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Refletir, um espaço para respirar fundo, refletir sobre a vida e se reconectar com a sua essência. Pegue seu café, se acomode e silencie a mente. Eu sou a Lari Quadros e aqui você pode sentir, pode pensar, pode refletir. E no episódio de hoje, eu quero trazer uma reflexão sobre uma frase que eu ouvi muito quando eu comecei a estudar com um antigo amigo e professor que eu tive. E ele dizia o seguinte: se você não tiver vergonha do seu primeiro projeto, então você começou tarde demais. Eu já falei sobre essa frase aqui em algum outro episódio e eu resolvi trazer uma reflexão um pouco mais profunda sobre o que ele queria dizer com isso e por que isso é tão importante nas nossas vidas. Toda vez que alguém falava que tinha algum projeto, alguma ideia que queria tirar do papel, mas que ficava travado, dizendo que ainda não estava pronto, que ainda precisava aprender mais alguma coisa, que precisava buscar mais um conteúdo, ele vinha e falava sobre isso. E ele dizia: se você daqui a um ano olhar para trás e ver o que você produziu hoje, e você achar que o que você produziu hoje já estava perfeito, então é porque tu esperou demais para começar. Porque o ideal é que a gente aprenda fazendo e não que a gente estude para um dia, quem sabe, talvez, a gente começar a colocar em prática. Porque a gente só vai aprender quando a gente realmente testar, quando a gente realmente colocar todo esse conhecimento à prova. É aí que esse conhecimento que a gente adquiriu nos livros, nas aulas, nos cursos, vai se tornar sabedoria, e aí sim eu vou poder não só usar na minha vida, mas também passar a ensinar outras pessoas. E isso passou a ser algo que eu carrego comigo, eu não me esqueço dessa frase, isso me marcou muito. E quando eu comecei a testar isso, foi quando eu consegui perceber o quão correto ele estava em trazer isso. E que toda vez que eu me dava essa coragem, toda vez que eu decidia realmente começar o projeto, que eu decidia fazer acontecer, as coisas iam acontecendo. Ele falava também que a gente tem que ir para o campo de batalha, que é só no campo de batalha, que é só na arena que a gente vai conseguir testar e melhorar. Ele falava também que a gente não deve aceitar conselhos de quem nunca esteve nesse campo de batalha, né? Então, olha só a importância, né? A gente só vai aprender quando a gente estiver lá fazendo. Quem é que aprende a nadar lendo um livro sobre natação? A gente aprende a nadar caindo na água e batendo os braços. E fazendo errado a primeira vez, e encontrando um mestre, um professor, um instrutor, alguém que possa olhar e nos corrigir e nos apontar o caminho. Mas como que a gente vai chamar um treinador, um professor, para dizer que a gente está com dúvida ou que a gente não sabe ainda como nadar, se a gente nunca entrou na água e não sabe nem qual é a sensação de estar lá dentro? É por isso que a gente precisa, antes de querer ter tudo perfeito, tudo elaborado, exatamente como vai ser cada detalhe, a gente precisa ir lá e testar. A gente precisa realmente transformar, mesmo que seja pouco o que a gente sabe, em algo de ação. A gente precisa agir, a gente precisa começar. E é justamente por a gente ter começado cedo que a gente vai aprender muito mais rápido, porque a gente está testando, está tendo a experiência, está aprendendo, mas isso vai fazer também com que daqui a um ano, daqui a 2 anos, quando a gente olhar para trás, a gente vai olhar para aquele primeiro projeto, aquele primeiro episódio, aquele primeiro texto, e a gente vai provavelmente sentir vergonha. Não vergonha no sentido de que
você estava fazendo algo errado, mas vergonha que ele queria dizer no sentido de que, nossa, podia estar melhor. No sentido de olhar para onde você está um ano depois e perceber o quanto que você evoluiu, o quanto que você caminhou, o quanto que você realmente melhorou. Então, é preciso com que a gente decida começar. E decida começar antes de estar pronto. Decida começar o mais breve possível, para que a gente possa ir para esse campo de batalha, para que a gente possa cair na água e dar as primeiras braçadas, e testar tudo que a gente aprendeu e viver todo aquele conhecimento que a gente leu. Porque é só testando, aplicando e sentindo na prática se tá dando certo ou não que a gente vai conseguir evoluir. E isso serve para todos os nossos projetos na nossa vida. A gente não vai aprender a andar de bicicleta olhando para a bicicleta. A gente não vai aprender a nadar sem entrar na água. A gente não vai aprender a fazer nada novo lendo um livro. A gente precisa testar, aplicar. Eu vejo várias pessoas que querem assistir cursos e cursos e cursos e ficam só assistindo passivamente e não aprendem nada. Mas aqueles que querem aprender são os que pegam e fazem os exercícios e estão dispostos a pausar o vídeo e fazer o que o professor está mandando. Estão dispostos a colocar tempo e energia para realmente fazer o que tem que ser feito. E é só aí que todo esse conhecimento vai se tornar sabedoria. Então, esse episódio é um lembrete para que a gente planeje menos e haja mais. Não que a gente não tenha que planejar, porque planejar também é importante para que a gente minimamente faça algo razoável, né? Mas não adianta ficar planejando eternamente sem nunca agir. O agir é muito importante. É preciso entrar em ação, é preciso entrar em movimento, como eu falei no nosso primeiro episódio. Entre em ação, entre em movimento. Deixa que a energia da inércia te traga mais e mais e mais conhecimento, te traga mais vontade de continuar fazendo, te traga mais aprendizados de como fazer melhor, porque aí você vai estar em movimento para constantemente, diariamente, melhorar aquilo que você começou. E o que um dia foi um projeto pequeno, simples, pode acabar se tornando algo grandioso na tua vida. Você pode acabar transformando essa constância, esse movimento, essa ação em algo maravilhoso. Então eu te convido também a pensar, a olhar qual é o projeto que está engavetado, que é ainda um sonho, mas que você tem vontade de fazer. Vai lá, testa, coloca em prática, faz acontecer. Não fica esperando o tempo certo, porque o tempo certo não existe. O tempo certo é agora. Antes de estar preparado, é simplesmente ir. Eu espero que você possa, com esse episódio, refletir e também agir, entrar em ação. Eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você e eu te espero no nosso próximo Pode Refletir.